Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Ude, passando em mais um vídeo do nosso canal do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico. E dessa feita em mais um episódio, em mais um vídeo da nossa série Tá na Bíblia. Série Tá na Bíblia, e desta feita um assunto muito interessante. Mas antes de entrarmos aqui no nosso assunto de hoje, quero pedir para que você nos sigam, né? Você que ainda não nos segue aí nas redes sociais, ainda não curtiu a nossa fanpage no Facebook, ainda não nos segue no Instagram. E o mais importante, se você ainda não é inscrito no nosso canal do Instituto Gênesis, faça isso agora. Eu vou esperar você se inscrever, você não vai perder o seu dedo, é rápido, é de graça, é muito fácil, tá bom? Deixa eu esperar você. Maravilha, já se inscreveu, glória a Deus. Então, nós vamos partir para o nosso estudo de hoje, para a nossa análise de hoje, para o tema de hoje, tá? Convido você para que vá comigo, então, nos nossos slides, na nossa série Tá na Bíblia. E a questão de hoje, a palavra de hoje, a reflexão de hoje, o estudo de hoje é: será que Deus é o autor do mal? Como Deus pôde ser o autor do mal? Ou como Deus pode ser o autor do mal e santo ao mesmo tempo? Essa é a pergunta, é essa a narrativa, é isso que nós iremos estudar, analisar desta feita. Como Deus pode ser o autor do mal e santo ao mesmo tempo? Baseando-nos, então, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, e o versículo de número 7, a Bíblia diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Olha que versículo interessante, meus irmãos, olha só. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías capítulo 45, versículo 7. Então a pergunta da nossa análise de hoje, a pergunta que nós pretendemos aqui juntamente com você responder, é exatamente essa. Como Deus pode ser o autor do mal, sendo que ele é santo ao mesmo tempo? Se Deus é santo, ele não pode se contaminar. Não há maldade em Deus. Como Deus pode ser o autor do mal, segundo o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 7, que vai dizer dessa feita: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Olha só, o versículo bíblico está dizendo que Deus cria o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, vamos fazer aqui uma análise, vamos começar tentando resolver o problema desse versículo, se é que existe um problema nesse versículo. Bom, de acordo com este versículo bíblico, Deus forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. Você também pode depois observar, né, os textos de Jeremias 18:11, Lamentações 3:38 e Amós 3:6. Bom, mas existem outros textos das Escrituras Sagradas que nos informam que Deus não é mau, como 1 de João, capítulo 1 e versículo 5. Volte aqui comigo, vamos ler esse versículo. É bom você ter Bíblia na mão aí, pega a sua Bíblia. Vamos observar alguns versículos bíblicos para que possamos tentar entender essa questão de Deus, sendo Ele o autor ou não do mal. Versículo de 1 João, primeira Epístola Universal de João, no capítulo 1, e no versículo 5 vai nos dizer assim: olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Tem Bíblia aí? Pega a sua Bíblia, diz assim o versículo, na primeira Epístola Universal de João, no capítulo 1, no versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Olha só, o apóstolo João está dizendo: esta é a mensagem que dele ouvimos, que ele é bom, é luz e não há nele trevas nenhuma. Então,
Volte aqui comigo, observe. O primeiro versículo de 1 de João, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Deus não é mau. Por quê? Porque Deus é bom. Porque nele existe luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então não há em Deus trevas nenhuma. Então as Escrituras estão nos informando que Deus não é mau. Que ele não pode nem mesmo ver o mal. Olha só. Nem pode ser tentado pelo mal. Então, Deus não é mau, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus não pode nem mesmo ver o mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, não há mal em Deus. Mas o versículo que nós lemos de Isaías diz que Deus criou o mal. Então, é este o problema, é esta a narrativa que nós precisamos analisar e solucionar aqui, porque está na Bíblia. É a série Está na Bíblia. Volte aqui comigo. Entenda então. Vamos para a solução deste problema. Vamos para a solução desta questão. Observe algo interessante. A Bíblia é clara ao dizer que Deus é moralmente perfeito. Tá? Você pode observar em Deuteronômio 32:4, Mateus 5:48. E que lhe é impossível pecar. Deus não pode pecar, meus irmãos. Hebreus 6:18. Ao mesmo tempo, sua absoluta justiça exige que ele puna o pecado. Olha só. Olha, vou ler de novo. Ao mesmo tempo, sua absoluta justiça exige que ele puna o pecado. Este juízo assume ambas as formas. A forma temporal, ou seja, a forma do tempo, o tempo que nós entendemos aqui, o Cronos, e eterna, tá? Então Deus, a Bíblia vai deixar clara para nós que ele é moralmente perfeito, que Deus não pode pecar. Só que ao mesmo tempo a sua absoluta justiça exige que ele puna o pecado, tá? E Deus vai trazer esse tipo de juízo tanto no âmbito temporal, tanto no âmbito eterno. Agora entenda, na sua forma temporal, a execução da justiça de Deus, às vezes, é chamada de mal. Então, olha só, já começamos aqui a entender o que o versículo de fato quer nos ensinar, tá? Já começamos a compreender, já está clareando na nossa mente a real interpretação do versículo de Isaías que nós lemos, tá? Veja só, mais uma vez eu volto a dizer, é muito importante você que está aqui assistindo esse vídeo, você que pretende conhecer mais das Escrituras Sagradas, você que é um estudante da Bíblia Sagrada, é muito importante nós sermos capazes de interpretar o texto corretamente. Tá? A hermenêutica vai nos ajudar para isso, a exegese vai nos ajudar nessa questão, para que possamos fazer uma boa interpretação, para que não haja em nós heresia. Porque se eu aplicar uma exegese, se eu aplicar um contexto ou uma interpretação da minha cabeça, eu posso criar uma heresia, eu posso pregar uma heresia, eu posso ensinar uma heresia. Então veja só que, observando alguns pontos, nós já começamos a interpretar o texto, nós já começamos a compreender o texto e já começamos a entender o versículo específico e a responder a pergunta em questão. Deus pode ser o autor do mal, sendo ele santo e perfeito? Nós já começamos a compreender algo muito importante. Então vejamos novamente, volte aqui comigo. Então, na sua forma temporal, a execução da justiça de Deus às vezes é chamada de mal. Olha só. Então, esse mal que aparece no versículo, né, esse mal que aparece no versículo que nós lemos, não está ligado à questão de Deus sendo o criador do mal, mas Deus permitindo ou aplicando ou executando justiça. E essa justiça é chamada de mal. Olha só.
porque parece ser um mal aos que estão sujeitos a ela. Volte aqui comigo e vamos observar Hebreus no capítulo 12, carta aos Hebreus, no capítulo 12, e vamos observar o versículo 11. Hebreus, pega a Bíblia, tá com a Bíblia aí? Então, Hebreus capítulo 12 e versículo 11 diz assim, a Bíblia é sagrada, vou ler para você. E, na verdade, toda a correção, olha só, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, o versículo aqui está nos mostrando algo interessante. Então, parece ser um mal aos que estão sujeitos a ela. Ao quê? A quem? Aos que estão sujeitos à correção. Aos que estão sujeitos a esse tipo de tratamento de Deus. Aqueles que estão sendo executados por Deus, exercitados por essa correção, tá? Parece, então, ser um mal aos que estão sujeitos a ela. Entretanto, observe, a palavra hebraica correspondente a mal no texto, no versículo que nós lemos, é ra. Tá? É ra. A palavra hebraica ra, mal. Empregada, então, no texto, nem sempre tem o sentido moral. Nem sempre tem o sentido de um mal moral. De fato, o contexto mostra que ela deveria ser traduzida como calamidade ou desgraça. Então, olha só que interessante. Então, o versículo deveria, então, ser traduzido de uma forma diferente. Então, a expressão mal ali, Deus criando o mal, aquele mal é calamidade, aquele mal é desgraça. Então, deveria ser traduzido diferente da expressão mal, da palavra mal, tá bom? Poderia ser colocada ali, então, a expressão calamidade, a expressão desgraça. Estaria mais coerente com o sentido daquilo que o texto no original quer trazer para nós, tá bom? Observe isso então. Mais uma vez. Então a palavra hebraica correspondente a mal ali é ra, empregada no texto, nem sempre tem o sentido moral. De fato, o contexto mostra que ela deveria ser traduzida como calamidade ou desgraça, como algumas versões o fazem, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. Assim se diz que Deus é o autor do mal nesse sentido, mas não no sentido moral, pelo menos não de forma direta. Olha só que interessante isso, agora vocês vão começar a compreender de uma maneira mais específica esse versículo. Olha só, há um sentido de indireto no qual Deus é o autor do mal, em seu sentido moral, tá? Deus criou seres morais com livre escolha. Observe essa expressão que está sublinhada. Livre escolha. E a livre escolha é a origem do mal de ordem moral no universo. Assim, em última instância, Deus é responsável por fazer criaturas morais, que são responsáveis pelo mal da ordem moral, tá? Então, não sei se vocês começaram a compreender que Deus, ele criou criaturas com moral, com livre escolha. E essa livre escolha que nós temos, chamada de livre-arbítrio, é a origem do mal de ordem moral no universo, tá? Deus, ele não pode ser mal. O versículo que nós lemos de 1 João diz que Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Então Deus não pode ser imoral. Concorda comigo? Mas o mal que existe no mundo, ele é de ordem moral. Então Deus não criou esse mal, mas Deus criou seres humanos, criaturas capacitadas de livre-arbítrio, com condições, com um dom de livre escolha. E com esse dom que nós temos, nós escolhemos muitas vezes fazer o mal de ordem moral, tá? Então volte aqui para que possamos compreender. Então, Deus criou seres morais com livre escolha, e a livre escolha é a origem do mal de ordem moral no universo.
Então, assim, em última instância, Deus é responsável por fazer criaturas morais. Então, Deus nos criou, que são responsáveis pelo mal de ordem moral. Então, o mal de ordem moral do mundo não é culpa de Deus, mas é culpa dos seres humanos, das criaturas morais que Deus criou. Então, Deus tornou, olha só, Deus tornou o mal possível ao criar criaturas livres. Olha que interessante, eu coloquei em vermelho para você observar isso. Deus tornou o mal possível ao criar criaturas livres, mas estas, em sua liberdade, fizeram com que o mal se tornasse real. Entenderam? Entenderam? Deus criou seres humanos livres, capacitados da volição, capacitados do livre-arbítrio. Nós acreditamos dessa forma. Então eu tenho dentro de mim condições de escolher o que quero fazer, como agir, como proceder, como pensar, como reagir a diversas circunstâncias. Está dentro de mim essa capacidade de escolha, de servir a Deus ou de não servir a Deus, de compreender a sua palavra ou não, de seguir Jesus ou não, de obedecer às Escrituras ou não. Então essa capacidade de livre escolha que está dentro de mim é, através dessa capacidade, que os seres humanos, na sua maioria, escolheram tornar possível o mal. Por quê? Porque o ser humano tem essa capacidade de desejar, de volição, de escolher. Ele faz o bem ou ele faz o mal? Ora, não foi isso que a serpente, ao enganar Eva ali no jardim do Éden, disse? Olha, quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus e terão capacidade de conhecer o bem e o mal. Ou seja, vocês terão condições de escolher. A livre escolha, a volição. Vocês devem agora escolher. Vocês vão fazer o bem ou vão fazer o mal? Então, observe o que nós acabamos de entender aqui. Deus tornou o mal possível ao criar criaturas livres, mas estas, em sua liberdade, fizeram com que o mal se tornasse real. É claro que a possibilidade do mal, isto é, a livre escolha, em si mesma é uma coisa boa. Mas como assim, pastor Kleber? O mal? Como assim essa livre escolha é uma coisa boa? Sim, Deus não criou robô, Deus criou seres humanos, dotados de vontade. Então, eu escolho o caminho que devo seguir, que quero seguir, que vou seguir. Deus, meus irmãos, você que nos ouve, deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, os preceitos, os mandamentos, os conceitos, a palavra de Deus está diante de nós. Deus se revela na sua palavra. O Deus transcendente se revela na sua palavra. Mas o Deus imanente se relaciona conosco também através da sua palavra. E nós podemos então compreender, através da sua palavra, que existem dois caminhos. E esses dois caminhos, Jesus falou sobre ele. É o caminho da porta larga, é o caminho da porta estreita. Mas nós temos condições de escolher em qual caminho nós devemos trilhar. Por isso, o que nós acabamos de ler aqui diz que em si é uma coisa boa. Então a livre escolha em si é uma coisa boa. Por quê? Porque parte de mim ter condições ou a condição de escolher o caminho que vou trilhar. Portanto, Deus criou apenas boas coisas, uma das quais foi o poder da livre escolha. E as criaturas morais é que produziram o mal. Somos nós que produzimos o mal. Entretanto, Deus é o autor de um universo moral e, nesse sentido indireto, ele, em última instância, é o autor da possibilidade do mal. Ele é o autor da possibilidade do mal, por quê? Porque criou criaturas livres.
dotadas da capacidade de tomar decisões, de escolher, tá? Então, Deus criou criaturas livres, a livre escolha. Então, essas criaturas que Deus criou livres, que têm condições de escolher, é que produziram o mal no mundo, porque escolheram errado, porque escolheram desobedecer, porque escolheram não cumprir os princípios da palavra, porque escolheram não conhecer o seu Criador. Então, o mal do mundo não é culpa de Deus. Deus é o autor de um universo moral e, nesse sentido indireto, ele criou a possibilidade, mas quem cria o mal, de fato, sou eu e você, quando resolvemos desobedecer a palavra do nosso Deus. Volte aqui comigo. Deus é o autor de um universo moral. E nesse sentido indireto, ele em última instância, compreenda, é o autor da possibilidade do mal. Possibilidade, está sublinhado. É claro, Deus apenas permitiu o mal, jamais o promoveu. Deus permitiu, nunca o promoveu. E por fim, irá produzir um bem maior através dele. Depois você pode ler Gênesis 50 e 20, Apocalipse 21 e 22. A relação de Deus com o mal pode ser resumida da seguinte maneira. Entenda então isso daqui. Deus não é o autor do mal. Em qual sentido? Deus não é o autor do mal no sentido do pecado. Então Deus não pode pecar. Deus é luz e não há nele trevas alguma. Então, no sentido do pecado, Deus não é autor do mal. Deus não é o autor do mal, o mal de ordem moral. Por quê? Porque Deus é santo e Deus não pode ser imoral. Deus, então, não é o autor do mal em relação à perversidade. Por quê? Porque a perversidade está dentro de um coração que não ama Deus, que não busca Deus, que não se relaciona com Deus, que não conhece a sua palavra. Então Deus não é o autor do mal em relação à perversidade. Deus não é o autor do mal diretamente. Deus não é diretamente o autor do mal, mas ele criou a possibilidade do mal existir quando cria, então, seres humanos, criaturas dotadas da capacidade da livre escolha. Deus não é o autor do mal em relação à concretização do mal. Não foi Deus quem criou o mal, não foi Deus quem estabeleceu o mal. Deus criou a possibilidade do mal existir quando criou você e eu, com capacidade de escolher se servimos a ele ou não servimos a ele, tá bom? Então, essa é a relação de Deus com o mal, tá? Resumida dessa maneira. Deus não é autor do mal. Deus não é o autor do mal em relação ao pecado, em relação à ordem moral da sociedade, em relação à perversidade da sociedade, em relação à concretização do mal da sociedade. Deus não é o autor desse mal. Por quê? Porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é santo. Deus não pode ser mal. Deus não é mal. Deus não criou o mal nesse sentido. Mas observe algo interessante. A relação de Deus com o mal pode ser resumida, então, como? Em relação a Deus, autor do mal. Deus é o autor do mal. Quando Deus é o autor do mal? No sentido de calamidade. O Ra do texto original. Calamidade, desgraça. Então, no sentido de calamidade, Deus é o autor do mal. No sentido de ordem moral, mal de ordem não moral, Deus é o criador do mal. Deus é o criador do mal quando esse mal está ligado a pragas? Sim. Sim. Deus é o autor do mal quando esse mal está indiretamente ligado ao mal? Quando no sentido de calamidade, no sentido de pragas? Sim. Deus indiretamente é o autor do mal. Indiretamente. Ele criou a possibilidade do mal existir, tá? Quando criou os seres humanos capazes de tomar decisões. Então, Deus é o autor do mal? Possibilidade do mal? Sim. Sim. Quando criou os seres humanos capacitados de volição, de condições de tomar decisões, Deus então possibilita-se o mal de existir. Deus é o autor do mal nesses sentidos. Então, de calamidade, de pragas, das desgraças que acontecem no mundo, Deus é o autor do mal. Por que Deus é o autor do mal? Porque, como nós observamos
no texto que nós lemos, no estudo que nós estamos fazendo, quando Deus quer trazer correção, quando Deus quer trazer, então, disciplina à sociedade, à humanidade, Deus, então, é o autor do mal, quando esse mal está ligado a pragas, a desgraças, a calamidades, tá? A geografia, a tempo. Deus é o autor desse mal, e esse mal é de ordem corretiva, esse mal é de ordem que traga juízo, tá? Então Deus é o autor desse mal, mas um mal moral, Deus não é autor desse mal moral, porque não há essa maldade em Deus, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Voltemos aqui. Entenda, na sua forma temporal, a execução da justiça de Deus às vezes é chamada de mal, porque parece ser um mal aos que estão sujeitos a ela. Então, de novo, vamos aqui para o livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, meus irmãos, o que nós acabamos de entender aqui é que na sua forma temporal, Deus no controle do tempo, a execução da justiça de Deus às vezes é chamada de mal. Então, o mal que Deus cria, o mal que Deus realiza é no sentido da execução, que na nossa perspectiva, na nossa visão, é mal. Por quê? Porque calamidades trazem tristeza, trazem destruição, trazem mortes, trazem coisas terríveis. E é um mal que atinge a sociedade, tá? Pragas, pandemias, é um mal que atinge a sociedade. Esse mal vem de Deus no sentido de correção. É Deus trazendo juízo para uma sociedade, para uma humanidade que não busca Ele, que não busca a sua palavra, que não serve a Ele, tá? Mas no sentido moral de pecado, de vidas indisciplinares, imorais, Deus não é autor desse mal. Então o versículo que nós acabamos de ler, o versículo de Isaías, então vai nos ensinar, vai nos dizer então que Deus, ele não é o autor do mal moral, tá? Versículo de Isaías, volte lá comigo. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, mas esse mal não é o mal moral, é o mal de correção, é o mal de juízo. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano e não tem que dar explicação para ninguém. Tá bom, meus irmãos? Que você possa fazer uma boa compreensão desse versículo, desse texto, tá? Esse mal que Deus cria é o Ra, é a desgraça, é a calamidade. Então vamos ler o versículo de forma correta? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Por quê? Porque Ele é soberano. E o intuito de Deus é fazer com que possamos conhecê-lo e buscarmos a Ele através da sua palavra. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria e que possamos aqui estar daqui a pouco em mais um vídeo, em mais uma série, está na Bíblia, para que possamos compreender textos obscuros, textos de difícil interpretação, e que possamos crescer tanto em graça como em conhecimento da palavra de Deus. Shalom, paz e prosperidade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.